E hoje estamos aqui para mais uma edição do programa Saúde e Bem-Estar, que é uma realização da ACE Guarulhos e dos estúdios Web TV e traz informações sobre saúde, bem-estar e bem viver. E para a realização desse programa, nós contamos com o apoio e patrocínio da Unimed de Guarulhos, Naná Móveis Planejados e Benefix Consultoria em Planos de Saúde. E hoje nós falaremos sobre o Outubro Rosa, neste mês que é o mês de conscientização quanto à prevenção e cuidados, com o câncer de mama. Eu trouxe aqui uns dados que no Brasil, segundo a fonte do INCA, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres em todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões sul e sudeste. Para o ano de 2022, foram estimados 66.280 casos novos, o que representa uma taxa de incidência de 43,74 por cada 100 mil mulheres. E graças à evolução da ciência, nós sabemos que a prevenção e a detecção do câncer de mama são essenciais para reduzir o índice da mortalidade. E nós falaremos também sobre a retomada da autoestima dessas mulheres, a autoestima feminina, para as mulheres que passaram pelo processo, tiveram a mama reconstruídas e graças a mãos como as da Camila, que é uma das nossas convidadas, recuperam a autoestima com a pigmentação da auréola. E para tratar esse tema tão importante que trazemos hoje, do Outubro Rosa, da prevenção, conscientização quanto ao câncer de mama, eu estou recebendo duas queridas. A doutora Thaís, que é graduada desde 2016 pela Universidade Fluminense do Rio de Janeiro. Ela tem pós-graduação como médica de família, ela é pós-graduada em ginecologia, pós-graduada em pediatria e é graduanda em medicina do trabalho e saúde digital. Fundou a TM, Centro de Especialidades Médicas, que nasceu de um sonho dela, do marido dela, que é um jovem casal, e trazem um conceito muito diferenciado, um conceito necessário, que no decorrer do programa falaremos sobre isso, e todos vão entender a importância e da entrega e do trabalho que eles realizam. Parabéns, doutora. Para mim, hoje é uma honra estar aqui, quero agradecer pelo convite. E acho que, por ser uma profissional da saúde, é um dever a gente dar orientações para ajudar e, na verdade, orientar quem está assistindo a gente, a importância da saúde da mulher, de uma maneira em geral. Então, obrigada por esse convite. Eu agradeço a presença. E estamos também com a Camila Ancim, Camila Ferreira Ale Ancim, 32 anos, empresária, CEO da K Beauty Estética Avançada desde 2019. Casada, mãe do Bernardo. E a principal área de atuação e formação dela é estética, micropigmentação e ozonioterapia estética. Ela é especialista em micropigmentação de sobrancelhas, de olhos, de lábios, capilar e ela é paramédica de auréolas. Isso mesmo. Bom, então, vamos iniciar, falar sobre o tema, esse tema tão delicado. E como a gente fala, temos o mês de outubro para alertar, conscientizar. A gente sabe que o câncer não ocorre num mês específico, mas durante todo o ano, lógico, a gente precisa estar retomando, mas temos um mês específico para tratar, assim como no próximo mês, e já estou dando spoiler aqui, a gente pretende tratar sobre o Novembro Azul também, do câncer de próstata. Então, doutora, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sua trajetória profissional, sobre a clínica, e esse trabalho que vocês realizam com atendimento humanizado, que foi o que eu já estive lá, já conheci, já conversei e já me encantei. Que legal. Bom, a minha trajetória começou em 2010.
eu formei no Rio, né, pela Faculdade Federal Fluminense. E de lá para cá, comecei a trabalhar no posto de saúde. Na verdade, eu sou funcionária pública, desde que eu me formei. E meu primeiro campo de atuação foi na saúde do SUS mesmo, né? Então, esse contato com a população mais carente, enfim, para poder colocar em prática tudo que a gente aprende, né? Eu falo que ser médico, na verdade, acho que Deus escolhe. A gente é escolhido, não é fácil, não é um glamour como as pessoas pensam, mas eu imagino que se você está nessa profissão, algum porquê tem, e a gente segue, né, no caminho que a gente tem que seguir. Então, assim, sou muito feliz no que eu faço de coração mesmo. Como eu fui uma médica de família, né, no comecinho da minha profissão, eu me identifiquei mais com as mulheres, mães também. Então, por isso, talvez, depois eu fui fazer a minha pós de pediatria e de ginecologia, porque foi o público que eu mais me identifiquei, porque a gente se identifica, né, não tem como. E aí, hoje, né, depois desses anos, há 2 anos, na verdade, a gente tinha esse projeto de ter uma clínica voltada. Eu não gosto de falar popular, porque às vezes a gente fala popular e as pessoas podem achar que não tem qualidade, porque o que a gente preza, na verdade, é o atendimento humanizado. Então, é um preço acessível, onde as pessoas podem ter uma boa saúde, não é porque está pagando um pouco mais barato que ela não vai ter um bom atendimento. Então, essa é a nossa filosofia de trabalho, e a gente está muito feliz aí, 2 anos nesse projeto e prosperando, graças a Deus. E mais que isso, que eu acho importante, o feedback dos pacientes com a gente é muito bom. Então, é isso. Vem um amigo, vem indicação. Então, é isso que move a gente, na verdade. Porque, às vezes, parece muito utopia a gente fazer essa relação de medicina com atendimento humanizado. Eu não acho que é uma utopia. Eu acho que é uma relação, assim, você gosta de gente? Então, assim, você gosta do que faz? Eu acho que essa é a nossa base, assim. A gente gosta de gente e gosta do que faz. Então, não é uma obrigação você ser humano. Vem natural. O que deveria ser obrigatório, né? Mas é uma coisa natural da gente, entende? É mais ou menos isso. É lindo de ouvir. Quisera então, que a gente tivesse muitos profissionais pensando assim, né? Que a maioria pensasse como você. E é lógico, se você está feliz com o seu trabalho, imagine os pacientes que você atende, né? Todos felizes também. Preza, né? Pelo menos essa qualidade do atendimento, desse olhar mais humanizado para a pessoa. Na verdade, é isso. Bom, e você, Camila? Fala um pouco sobre a sua trajetória profissional e o que trouxe você aí para a área da estética, deixar a gente bonitas. É isso mesmo. Na verdade, né, eu vim de um ramo que não era nada estético, né? Era o ramo bancário. E aí eu migrei totalmente para a estética e mergulhei de cabeça, né? Então, em 2019, fundei a empresa, né, a CA Beauty Clinic. E de lá para cá eu venho aprendendo cada vez mais a parte estética avançada. E estudei para isso. Migrei para a área de micropigmentação também. E aí fui me especializando em vários outros cursos, né? E, na verdade, eu era uma usuária do sistema estético, né? Sempre gostei. Eu falei, agora eu vou mergulhar e vou me arriscar, né? Vamos ver como é que vai ser. E aí eu acabei me apaixonando, assim, totalmente pela área estética. Tem tudo a ver comigo, 100% em tudo que eu acredito. E eu gosto muito da inovação das coisas, não gosto de nada muito igual, né? E aí tem essa parte da micropigmentação, que é mais ainda a minha cara, a área estética na parte de micropigmentação. E aí eu me apaixonei profundamente, né? De 2 anos para cá, eu comecei o projeto da micropigmentação paramédica. E eu participei, na verdade, de um projeto em 2020. E eu gostei demais, né, de conhecer histórias, de mexer com aquela, né, que nem a doutora falou, a ferida, é uma ferida profunda. É um trauma que é muitas vezes criado na mente, no corpo. E aí você fazer parte dessa transformação é maravilhoso, né? Então, eu gosto muito dessa parte estética, que envolve tudo isso, né? E transformar vidas, fazer parte de histórias, né? Eu acho que também é a melhor coisa. Então, me identifico também com essa parte humana, porque eu não cobro nada, né? Para fazer essa parte. Então, eu me identifico muito com isso. De fazer parte de uma história sem precisar cobrar nada em troca,
sem precisar receber nada em troca. Eu acho que eu recebo muito carinho, o afeto, a história da pessoa, assim, é muito importante fazer parte. Então, resumindo, né, basicamente é isso. Eu estou muito feliz hoje com a entrevista e com a presença de vocês duas aqui, porque né, mulheres que trazem saúde, autoestima, né, promove qualidade de vida, bem-estar para outras mulheres. Muito, muito bom, muito importante, muito bonito esse trabalho de vocês duas. Doutora, já que estamos falando em qualidade de vida, bem-estar, fala um pouco para a gente sobre saúde da mulher. Vamos fazer um apanhado geral sobre saúde da mulher. É muito importante esse tema de saúde da mulher. Eu acho que assim, a gente só não pode pensar em câncer, né? Vamos pensar em contexto geral. Assim, parece meio clichê, mas quando a gente fala em saúde da mulher hoje, a gente tem que entender qual é a qualidade de vida que essa mulher tem. Se ela se alimenta bem, se ela faz práticas de atividade física, porque muitos dos cânceres, como não sei se é sabido, mas vem muito mais do estilo de vida da pessoa do que hereditariedade, por exemplo. Então, há um mito do câncer de mama ser muito associado a antecedentes familiares. E só 5% são de antecedentes familiares. Então, olha a importância da qualidade de vida que essa mulher tem em relação ao câncer de mama. Então, assim, falando de saúde da mulher, eu acho que, já que estamos no Outubro Rosa, é importante a gente falar do câncer de mama. Claro. Que tem uma prevalência importante e é um câncer que pode matar. Mas antes de falar isso, eu acho que é muito mais a gente falar a importância do diagnóstico precoce, porque todas as mulheres que têm esse diagnóstico no início da doença, a taxa de cura é muito grande, entende? Então, a importância, às vezes, de ir ao médico, de fazer os seus exames regulares. Não tem que ter esse medo, esse preconceito. Eu vou no médico para caçar doença. Não, gente, não existe isso. A gente tem que fazer prevenção. Então, a importância. Hoje, o que a gente preconiza em relação ao câncer de mama, quanto cuidado? Mulher de 35 anos que tem antecedente familiar positivo, então, o que seria isso? A mãe, a avó, a tia tiveram câncer de mama. É sempre um alerta para essa mulher. Então, essa mulher com 35 anos já tem indicação de mamografia, por exemplo. Aí todo mundo fala assim, e o autoexame é importante? A gente já até conversou sobre isso, né? Hoje em dia, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente não preconiza mais o autoexame. Por quê, Irene? Essa coisa do autoexame pode levar a uma preocupação excessiva dessa mulher. E às vezes toca uma glândula e essa mulher já achar que é um câncer. Então, emocionalmente, psicologicamente, já vai causar um trauma. E às vezes não vai no médico, ou às vezes tem medo e não... cria um pânico, assim, de uma forma emocional dela. Então, hoje não é preconizado. Assim, eu ainda acho que tem uma questão em relação a isso. Eu acho que mais do que fazer autoexame, a gente tem que se conhecer. Então, a partir do momento que a mulher reconhece seu corpo, ela sempre sabe que algo está errado. Independente de falar de câncer de mama, a gente pode falar de câncer do colo uterino, sempre o corpo dá sinais. Então, é muito importante esse olhar para a gente mesmo, né? Então, o corpo sempre dá sinais. Voltando à prevenção. Então, a minha mãe, a minha avó, ou alguém da minha família por parte de mãe, sempre mais importante, teve câncer de mama. É sempre bom fazer uma mamografia com os 35 anos. Então, isso a gente chama de um exame de rastreio. Vamos rastrear essa mulher? Vamos. Antes disso, assim, até os 40 anos, a gente preconiza não fazer a mamografia. Por que algumas mulheres têm indicação, outras não? Isso tem a ver com a densidade da mama. Então, isso a gente só sabe quando a gente vai numa consulta de rotina, que o médico examina. E aí, algumas mulheres, mesmo que nova, que não tem antecedente familiar positivo, a gente até solicita uma mamografia. Pacientes que têm prótese, por exemplo, não é indicado a gente fazer mamografia nela. A gente tem que fazer ressonância. Em nenhuma idade? Mesmo que ela já esteja com a idade mais avançada? Mesmo com a idade avançada. Não faz mamografia? A gente, assim, a gente como profissional, a gente acaba fazendo um a mais. Então, às vezes pedem essa mamografia, mas tem que complementar com a ressonância. Entendi. Mas entendeu? não que seja proibido fazer a mamografia por conta da prótese. Não que seja. Você sempre tem que orientar, né, o técnico que você tem a prótese. Mas em relação à visualização, como a densidade é comprometida, é sempre complementar com a ressonância de mama, por exemplo. Certo. E ultrassom, porque às vezes a gente não dá muita importância ao ultrassom.
por conta dessas densidades, a gente pode comer uma bola nesse diagnóstico. Então, é importância você examinar o paciente, conversar, entender esses antecedentes familiares, entender muitas vezes a queixa dessa paciente. Cistos mamários são normais em determinada época, né, de idade dessa mulher. Então, a importância, eu acho que quanto profissional, eu sempre falo, é a orientação. Os exames, eles sempre são um complemento da sua consulta. Então, antes disso tudo, vamos entender essa mulher, vamos entender a queixa, vamos rastrear se for possível ou não. E acho que um pouco dessa saúde da mulher está voltado muito mais essa questão de orientação. Eu imagino que essa seja a mais importante. Claro. E principalmente o que você falou, né? As mulheres devem se conhecer, cada um conhece seu corpo, né? Com relação ao toque, por exemplo, a gente também está acostumado, a gente conhece o nosso cabelo, que a gente toca, nós conhecemos o nosso rosto, nós conhecemos as partes do nosso corpo, então nós temos que conhecer as mamas, né? Os seios, porque faz parte da gente, né? E a gente tem que entender como tá, sintomas também, né? Então, é uma coisa importante. Sintomas, todo mundo fala, doutora, quais são os sintomas do câncer de mama? Inicialmente, às vezes não dá sintomas, mas às vezes a mulher pode sentir um incômodo. Muitas das vezes começa com uma dor localizada. Tô com uma dor estranha, não consegue às vezes definir se é mama, se é tórax. Em estágios avançados, essa mulher pode ter uma retração de pele, de mamilo, mudança de coloração, às vezes fica com uma área mais avermelhada, tem uma parte que a gente chama de casca de laranja, ela fica com uns buraquinhos como se fosse uma casca de laranja mesmo. Então, a longo prazo, o corpo sempre dá sintomas. É importante sempre a gente se conhecer, apertar às vezes o mamilo para ver se tem saída de secreção, porque também pode ser um alerta para essa mulher. Então, o autoconhecimento eu acho muito mais importante que o autoexame, entende? Uma mama às vezes maior do que a outra, eu não tinha essa mama maior, por que ela tá mais inchada? Por que eu tô sentindo essa dor que antes eu não tinha, agora eu tenho? E é importante cada fase da mulher. Porque, como eu falei, às vezes cisto mamário é uma coisa super normal. Porque essa mulher menstrua, toma hormônio. Agora, uma mulher na menopausa tendo dor nessa mama, é um alerta, sempre. Então, a questão do autoconhecimento é uma coisa mais ampla do que o autoexame. Eu acho. É esse o olhar. Esse é o olhar. Ficou bem claro. Até fiquei com uma dúvida, né? Geralmente no período menstrual nosso, né, das mulheres, a gente sente muita dor na mama, um inchaço, aquela coisa toda, né? E dá para saber, para ter alguma diferença nesse período menstrual, a gente assim, a pessoa que de repente tem ali um nódulo, né? Sente alguma coisa a mais nesse Por exemplo, período? você já falou uma coisa que é comum, né? Todas nós, no período menstrual, a gente tem a mastalgia, né? Que é comum. Então, dor na mama, a gente tem a mama mais inchada. Isso. Se for para pensar no autoexame, ela é sempre indicada pós-menstruação. Porque, em teoria, a gente, com a ação hormonal, essa mama incha mais. Então, as glândulas também, exatas né? estão mais sensíveis ao toque. E por isso que não é indicado. Uma coisa que é sempre importante, eu acho que mais do que o autoexame, é palpação de glândulas nessa região. Isso é muito mais alerta do que palpar a mama por si só. Porque se tem uma palpação de um linfonodo, que a gente fala axilar, isso já é um sinal importantíssimo pensando em câncer de mama. Então, é o corpo sempre dando um alerta. É o corpo sempre dando um alerta mesmo, né? É. Ou não, mas é importante ficar atento a tudo, porque em alguns momentos, claro, em alguns casos a gente sente um incômodo e ninguém precisa ficar já, nossa, o que pode estar acontecendo? Não, lógico que é importante buscar, né, dependendo da intensidade, né, do que está sentindo. É importante, sim, buscar o atendimento médico, mas também já não precisa, porque sentiu um incômodo na mama, já, né? Mas aí é sempre assim, né? Na dúvida é sempre bom procurar um profissional, né? Porque eu sempre falo assim, é melhor a gente dormir em paz. É isso que eu ia falar. Na dúvida, se houve algum sintoma ou principalmente fazer os exames periódicos de rotina, né? Sentindo ou não sentindo incômodo, o importante é que visite o médico regularmente. Exatamente. Para já conhecer e o médico já orientar e fazer os exames necessários, os periódicos. Exatamente, Irene. Porque assim, a gente sempre tem uma batalha entre as sociedades, né? Que a gente fala. Então, a Sociedade Brasileira de Masto, ela preconiza anualmente esses exames. Se a gente pega um paciente do SUS, isso é preconizado às vezes por mulheres mais de 50 anos, a cada 2 anos.
Então, há uma divergência. Você vê, Camila. Exato. Então, vai do profissional em ter esse olhar. Não, a gente pode sim fazer todo ano. Fazer, Né? entender o paciente também, E fazer né? esse rastreio que é tão importante, né? Claro. Muda a vida dessa mulher. Na Claro, verdade é isso. Claro. Mas aí chega um momento que, infelizmente, alguns casos, né, e a vida, e nós somos seres humanos, Exato. e o ser humano está sujeito a isso, que de fato acontece, né? É diagnosticado o câncer de mama. E aí, como se dá o tratamento? Em que momento realmente é necessária a cirurgia, a retirada da mama? Então, a gente volta, né? O exame preventivo, sempre a mamografia, né? Dependente da idade. Diagnósticos de câncer a gente só faz através de biópsia. Então, sempre que o médico desconfia de algo, né, estranho, ele sempre vai pedir a biópsia. É a biópsia que dá esse diagnóstico para nós em relação a câncer, né? Mediante a isso, o tratamento ele vai depender do tipo de câncer que essa mulher tem, né? Então, se for um câncer de estágio inicial, geralmente é só retirada daquela região e às vezes o médico preconiza para uma rádio. Se tem um estágio mais avançado, aí tem que avaliar, às vezes tem que esvaziar o linfonodo que a gente fala e aí parte para, né, mastectomia, que é a retirada dessa mama. E que depois a Camila acho que melhor sabe, né, desse procedimento. E que é importante a gente falar que o SUS dá a prótese hoje, que antigamente não dava, né? Da reconstrução. Restabelece Restabelece a a autoestima, né, dessa mulher. Então, na verdade, Irene, assim, o câncer ele é classificado pela sua localização e mediante a isso é o tratamento. O tratamento ele é dividido em cirurgia ou não e a retirada, né, da mama ou não e os estágios, se essa mulher vai fazer químio, se vai fazer rádio, se depois ela faz a reposição hormonal. Alguns tratamentos de câncer a gente tem que complementar com alguns tipos de hormônio, porque a gente chama isso de hormônio dependente. É meio estranho, mas é como se os hormônios da mulher favorecessem o crescimento anormal de células e aí vira um câncer. Então, tudo isso a gente só consegue definir através da biópsia para seguir o tratamento. O que é importante, acho que mais do que tudo, é falar que em estágios iniciais da mulher tem 100% de cura. Acho que é o maior alerta que a gente tem que deixar aqui hoje, Em né? estágio inicial, Em estágio inicial. Em estágio inicial, as mulheres têm a possibilidade de 100% de cura. A gente tem que repetir isso muitas vezes. E aí, frisando o que eu falei há pouco, busquem os exames periódicos, visitem os médicos regularmente, porque a gente não pode abandonar. Eu fico muito triste quando converso com alguém e ouço falar, já tem uns 3 anos que eu não vou ao médico. Dia desses eu estava conversando com uma pessoa, nossa, Irene, faz uns 10 anos que eu não vou ao ginecologista. Como assim? É importantíssimo. É muito importante a gente tá fazendo sim os exames periódicos e entendendo como está a nossa saúde e principalmente buscar o acompanhamento, né? Se acontecer algo, tem que estar na fase inicial mesmo. Que interessante, assim, e a sociedade preconiza que enquanto essa mulher caminhar, ela pode fazer mamografia. Então, assim, independente se eu tenho 80 anos, doutora, eu preciso fazer mamografia. Se você tá bem, se você caminha, você pode sim fazer mamografia, você tem indicação. Porque aí as pessoas acham, eu fiz 60, 65, já não preciso. Não, faz parte ainda da rotina dessa mulher ginecológica. Entendi. Mas eu não entendi muito bem o porquê se ela caminhar. Se ela tiver acamada pela dificuldade de levá-la até o exame? É isso? É isso. Tá. Mas não que não faz mais. Faria se tivesse como levá-la. Exatamente. Essa mulher caminha com 80 anos. Ela pode ir sozinha. É que a gente fala assim, enquanto ela caminha nesse sentido, enquanto ela tem domínio sobre a sua vida, de pensamentos, né, de autonomia. Mental. Exatamente, uma autonomia. Então, enquanto eu tenho autonomia, eu posso estar fazendo mamografia. Entendeu? Entendi. Então é importante. Às vezes a gente fala, eu tenho 75, será que eu preciso? Não preciso mais. Precisa. Exatamente. Sempre precisa fazer. Tá. Mas se for o caso, por exemplo, dela ser uma senhora que já não tem mobilidade, mas se algum familiar levar, tranquilo também. Vai realizar também. Exatamente. Entendi. Bom, e aí a gente chega na parte que é uma parte que acontece, né, com algumas mulheres, a gente tem os índices, né, temos a incidência do câncer de mama,
algumas precisam ser mastectomizadas, né? E aí, Camila? E aí a gente tem alguns anjos na Terra que ajudam pessoas e que oferecem projetos, né? Que abraçam esses projetos. E por que não falar abraçar as pessoas realmente que estão passando pelo processo ou que passaram pelo processo. Então, Camila, fala um pouco sobre esse lindo projeto aí que você tem, que você traz, de acolher essas mulheres mastectomizadas, né? Que é esse projeto tão nobre que você trabalha. Sim, esse projeto, como eu falei, né, surgiu em uma campanha voluntariada que eu fiz, quando também estava aprendendo mais sobre o desenho da auréola e tudo mais, né? E aí eu resolvi também fazer na clínica esse projeto. Então eu falei assim, gente, a gente precisa ser solidária a essa causa, né? E basicamente veio porque eu acompanhei vários tipos de casos de mulheres mastectomizadas. E tanto feito cirurgia parcial, total, pessoas que fizeram enxertos, né? Porque essa parte do nosso seio, da mama, dependendo do tipo de cirurgia, o médico acaba tirando 100% da mama. E ele tira 100% da pele também. E essa pele, ela precisa voltar de alguma forma. Muitas vezes o médico faz enxerto. Então, o cirurgião acaba tirando uma parte do tecido do nosso corpo. Aí vai muito da análise, né, do diagnóstico de cada um. Mas, geralmente, é feita pela pele nas costas ou da barriga, né? Se tiver esse excesso de pele, o médico consegue pegar um pedaço de pele das costas ou um pedaço de pele da barriga e colocar ali, fazer uma reconstrução da mama através dessa pele do nosso próprio corpo. Só que não fica igual à nossa mama original, né? Então, fica um pedaço de pele de cor diferenciada. Eu já peguei alguns casos de a pele da mama tá metade escura e metade clara. Porque era uma parte que ela ainda tinha da pele e outra parte mais escura, que era a parte do corpo. Eu não sei, acho que foi atrás do joelho que ela acabou conseguindo pegar um pedaço de pele. Olha só, que coisa. E reconstruiu ali, só que o médico tenta. Hoje os médicos, eles tentam fazer uma reconstrução até da auréola, através da cirurgia. E é claro que não fica. Só com a pele, né? Só porque com a ele pele. não vai ter uma pele mais escurinha. Não, que é o porque caso total perde a auréola também. Então retira tudo na cirurgia. Mas ele tenta. Às vezes fica mais escurinho, às vezes fica uma cicatriz. Às vezes ele consegue fazer uma projeção ali do mamilo. Uma projeção, mas não fica legal. Muitas vezes não fica legal. Então, o projeto da auréola vem nisso, em você desenhar, fazer uma reconstrução ali, embora uma mama já seja diferente da outra, né? Você tenta projetar igualzinho a cor da outra auréola, a cor ali do seio, fazer uma projeção de medidas mesmo. Tem estudo, né, Camila, da cor, inclusive? Tem estudo da cor, tem a colorimetria. Tem a colorimetria. Então, você tem que realmente saber, viu? Eu confesso que eu tive que estudar um pouco essa relação da cor, porque depois de cicatrizado, a cor ainda clareia um pouco. Então, na hora que a gente faz, ela fica bem real, mas a gente tem que saber que vai clarear um pouquinho e vai modificar conforme vai cicatrizando, né? Então, tem toda essa questão, sim. Geralmente, a gente acerta bem na cor, né? Eu, pelo menos, acerto bem nas cores. E ali fica muito bom, né? Tem alguns trabalhos que a gente posta ali e fica bem em relação à outra mama, fica bem parecido mesmo. E então a gente consegue fazer essa projeção. De pessoas que perderam as duas mamas, que aí tem a mastectomia, que tem que fazer a retirada das duas. E total, é mais difícil. Às vezes não tem a prótese. Às vezes tem, geralmente a grande maioria agora faz a prótese já, né? Depois de um período da cirurgia, consegue fazer a cirurgia de reconstrução com prótese. E aí eu venho com a reconstrução hiperrealista. E aí eu tenho que fazer igualzinho as duas mamas, desenhar. Legal, né? Tem que desenhar, a gente tem que projetar ali tudo bonitinho, certinho. E fica perfeito, gente. Eu acho que fica mais perfeito do que a própria auréola que a pessoa tinha anteriormente, né? Então fica muito. Sabe que eu acho muito importante isso, assim, se a gente pensa nessa mulher,
a vida sexual dessa mulher que precisa ser Sim. conservada. Então, olha a autoestima dela. Sim. Devolver isso. A mama é um órgão tão importante pra Tão gente, importante. é feminilidade, é uma coisa maternal. Então, quando essa mulher perde essa mama, influencia em todas Muito. as camadas Todas da as sua esferas, vida, sabe? Até Isso. homens que têm um receio, tal. E aí você vem com essa realidade, assim, e muda a vida dessa mulher. Muda. Inclusive, eu vou falar de histórias, né, que eu presenciei. As pessoas são abandonadas pelo marido. E isso é muito bom frisar, porque a hora que a mulher precisa de mais apoio, né, é quando ela está acometida de algum tipo de doença, independente se é câncer ou não, mas ter o apoio do marido, o apoio de parentes e tudo mais. E nessa questão eu vi muita mulher abandonada por marido. Muito. Gente, era 50% das pessoas que estavam na sala, 50% foram abandonadas, né? Porque não tinha mais mama, porque passou pelo processo de químio, de rádio, de cirurgia e teve que ser apoiada pela família ou pessoas de fora. O hospital, geralmente, pessoas que trabalham nessa parte, enfermeiros, auxiliares, viram a família dessas pessoas. Viram a famílias, viram amigos, viram o melhor amigo. E eu acho isso tão importante, você ver como que a parte da saúde, ela é 100% atrelado e às vezes não é tão valorizado, né? E aí o marido abandona, a pessoa tem autoestima lá no chão, e aí, assim, é o que eu falo, onde entra o meu papel realmente. A pessoa tem a oportunidade ali de se reerguer e falar assim, nossa, tô sendo mulher de novo. Porque perde essa parte de feminilidade. Fica aquela coisa, ela não se gosta, ela começa a se odiar, ela começa a não cuidar de mais nada, né? Nem de rosto, nem de corpo. Desiste de viver. Sinceramente, tem quadros que desistem de viver, né? E teve outro caso também que eu acompanhei, que foi de uma pessoa que teve uma gravidez durante esse período. Que lindo, né? Gente, eu atendi essa pessoa diretamente, né? E eu fiquei muito emocionada de fazer de verdade. Porque ela amamentou com uma mama. Olha. E a outra mama, ela estava até sem reconstrução. Não tinha nem prótese, né? E ela amamentava com uma mama, ela passou sacrifícios, ela passou pelo tratamento, amamentando e criando uma criança. Então ela estava de um lado criando, cuidando, e do outro lado estava ali, tratando a doença e até que chegou ao fim. Até que ela foi 100% curada, reconstruiu e ela ainda ganhou essa reconstrução paramédica, que ficou assim, ela ficou muito emocionada. Eu fiz um vídeo com ela, ficou muito, muito bacana, ela ficou emocionada, que aquilo restabeleceu ela. E com certeza não foi só ela que gostou, né? No caso dela, ela ainda tinha o apoio do marido, que para ela, assim, ela falou, ele vai amar mais do que eu, né? Geralmente pensa também por esse lado, então... Nossa, é sensacional, gente. É um preço, é o que eu falei, né? Não se paga, porque não tem como cobrar, né? Eu até friso nesse período de outubro, por conta do Outubro Rosa, mas esse é um serviço, é um procedimento que eu faço durante o ano todo, né? Gratuitamente. Que legal. Então, eu realmente não cobro. Uma coisa importante de falar que eu ia esquecendo, as pessoas não procuram, eu não sei se é por vergonha, né? Às vezes fica catada e tudo, mas não procura o serviço de micropigmentação aureolar. Às vezes não procura e precisa e quer fazer e às vezes não tem essa procura. Ou às vezes falta de acesso, né? Falta de acesso, a gente tem que também falar mais pode ser. sobre isso, E é né? verdade. Assim, essa orientação é importante, né? E a importância da divulgação, né? O que nós estamos fazendo hoje aqui, por exemplo, Isso. conversando sobre isso, né? E quanto maior número de visualização a gente tiver e quem nos visualizar, compartilhar, a gente consegue atingir um número maior de pessoas e que as pessoas saibam, né? Saibam onde buscar e tudo mais, e que existe, né? Existe. E que está essa super possibilidade acessível. existe, está acessível e vai devolver realmente qualidade de vida e autoestima para as mulheres, porque como vocês falaram, para a mulher olhar no espelho, né? Mulheres geralmente são vaidosas, querem se ver bem, querem ser bem acolhidas, que infelizmente a Camila traz aqui para a gente uma situação complicada, né? Os homens precisam também se conscientizar de acolher essas mulheres,
Mas é questão da divulgação mesmo, né? E a importância também de saber como se cuidar. E aí eu trago de novo a questão de como a mulher se cuidar, quais os hábitos que deve ter. Se existe, doutora, algum tipo de prevenção, alguma questão relacionada à qualidade de vida, a hábitos. Total. Traz pra gente, por favor, essas informações. Como a gente havia comentado, né? Só 5% tem hereditariedade. Então, o resto são adquiridos. E aí tem tudo a ver com os hábitos de vida dessa pessoa. Obesidade hoje é a maior causa de câncer de mama. Exato. E então, assim, parece clichê, mas esse assunto, parece que não é sempre esse assunto, mas é a importância da atividade física, da alimentação saudável, controle de estresse. Eu acho que é importante porque essa mulher sempre tem um fator emocional, às vezes, guardado. Então, eu acho também que o lado emocional dessa mulher é muito importante ser trabalhado. A gente ouve muito isso. Né? Precisa cuidar da sua saúde emocional. Essa ênfase da saúde mental. Já ouvi até isso, isso pode virar um câncer. Não cuidar dessa saúde. Mas eu acho que isso é 100% de verdade, não né? é? Eu comentei com a doutora ainda antes a história, falei do meu marido, ele fez uma investigação de DNA. Foi feita uma investigação dos pés à cabeça, né, da ponta do cabelo até a ponta do dedo do pé. E não tinha nada. Realmente teve as células transformadas. E a primeira pergunta que a médica fez, você tem uma mágoa? Porque só pode ter sido disso. Não tem explicação. Não tem histórico familiar. Não tem histórico, nada. Agora, assim, infelizmente são poucos médicos que têm esse olhar dessa saúde emocional. E a gente já sabe hoje a importância da saúde emocional para o indivíduo, quanto saúde. Então, a gente precisa estar bem com a gente precisa estar bem resolvido, controlar esse estresse. Porque é isso que leva a gente a ter uma boa saúde, gente. Não tem como a gente deixar isso de escanteio. E assim, Camila, por exemplo, seu marido teve um acesso, ele fez exames oncológicos, né? Isso. Celulares, que a gente fala. Isso, o SUS não tem acesso a isso. Não tem. A Angelina Jolie, eu acho que ela conseguiu fazer esse exame, aí ela retirou, tal, como prevenção. Isso. Mas quem tem acesso a esses exames hoje, gente? Às vezes nem o convênio é capaz de pagar. Sim. Entendeu? Esse foi um programa do AC Camargo, né? Que Inclusive, eu legal. recebi pacientes de lá, né, que falaram que realmente tem um programa muito bom. Tem pessoas, tem muitos médicos muito bem capacitados nesses assuntos. Então, eu pedi para ele lá, porque ele não estava se tratando lá. E eu encaminhei ele para lá, e ele achou essa doutora que, nossa, é um anjo também, viu? Porque ela fez uma investigação, ela falou, você vai entrar dentro deste programa, não vai pagar nada, né? Zero. Isso, né? Então, tudo que vai ser feito é zero dentro do programa. Quando o paciente consegue o acesso, realmente, muda, né? Muda a história, história outra dele. Como coisa, poderia ser história, 100% isso? Poderia, Nossa, gente. E a gente tem que buscar políticas públicas, né? Torcer para que os nossos governantes tenham esse olhar pela Exatamente. saúde, né? Pela saúde do nosso povo aqui, porque, quer dizer, do nosso povo não, né? Do ser humano de uma forma geral, né? Do planeta, que todos os povos tenham essa acolhida e esse atendimento. E começar a pensar nessa saúde preventiva, Que é o mais importante hoje, e né? é isso, né? Tomando o que a gente estava falando. Pensar na saúde preventiva, eu frisei a questão das visitas periódicas aos médicos, mas também cuidar da qualidade de vida. Que eu vou estar sempre falando sobre isso aqui no programa Saúde e Bem-Estar, esse é o propósito. Você trouxe a fala sobre a atividade física, a prática de atividade física, sim, é muito importante. A qualidade da alimentação. Importantíssimo. Né? A gente tem que consumir. Como você disse, parece clichê falar sempre sobre isso. Mas é a verdade, mas né? é a verdade. É só porque é verdade que a gente fala sempre. Vamos consumir frutas, vegetais, né? Grãos, enfim. Tem que cuidar da qualidade de vida. Eu tenho uma fala na consulta que é sempre assim, ó. A natureza sempre está para nos beneficiar. Você já pensou que é muito melhor a gente descascar do que desembalar? Vamos mudar um pouco? Vamos começar a dar uma volta no quarteirão? É uma volta no quarteirão. Amanhã você está dando 2, 3, faz bem pro seu corpo, para a saúde mental. É isso, gente, não tem segredo. Eu falo muito isso. E eu falo também, olha, busca o que te faz bem, né? O que te faz feliz, a questão da saúde mental.
se você gosta de ler, mas eu não tenho tempo. Tenta, 15 minutinhos, lê um parágrafo, uma página por dia, né? Já é alguma coisa. Eu gosto muito de praticar atividade física, né? Eu gosto de correr. Aí tem gente que fala, nossa, eu já fico cansada só de ver. Falo, ok, se não, isso me faz bem, né? Mas se não é isso pra você, o que você gosta de fazer? Eu gosto de assistir um filme. Ótimo, assista um filme. Você já vai também, né, se sentir bem. Agora, também não deixa de praticar alguma atividade, né? Eu falo, faz alguma coisa. Pula 10 minutos de corda em casa mesmo, mas faz alguma coisa. Essa parte da obesidade, que entra numa outra área que eu estudo muito, tem 100% a ver. E eu falo para as pessoas, gente, tanto para homem, tanto para mulher, não é beleza. Vocês saúde. param que isso é saúde. Não, mas não tenho nada, tá tudo zerado, pressão, colesterol, não. Fala assim, não é essa questão de estar tudo zerado. Isso a longo prazo vai te dar consequências. E isso as pessoas têm que entender e colocar na cabeça. Sobrepeso, obesidade, a longo prazo, isso vai te dar sequelas, consequências, que é muito ruim, né? E a autoestima, eu acho que se você perder ela, você perde a vontade de viver. É verdade também. Né? E você perde a vontade de viver. Então, claro que isso também vai desenvolver coisas dentro de você. Se não é uma depressão, é uma doença. Uma o doença corpo nunca vem manifesta, sozinha, ela nunca vem sozinha, sozinha. né? O corpo manifesta de alguma forma, né? Então, se a gente não der essa atenção, não é questão de estética, não é questão de frescura, né? Eu vou ficar indo para descobrir coisa em médico. Eu vou ficar indo fazer estética para gastar dinheiro. Não é isso, gente. Vou ficar. Não é vou isso. praticar atividade física para ficar cansada. Vou pagar academia para quê? Não precisa. Não é aí por aí. É verdade. Questão de conscientização mesmo e de tornar um hábito, né? Porque a gente também tem que entender que para algumas pessoas é difícil. Eu não tô acostumada, eu não quero ir, eu não gosto. Mas se... a rotina, né? Tem a questão criar, da rotina, né? Você Isso. cria a rotina de ir várias vezes, chega um momento que você mesmo sente falta de não Sim, ir. cria-se esse Ou hábito. de se alimentar bem, É verdade. né? Houve um tempo, e agora eu já tô pecando nisso, mas houve um tempo em que eu não comia açúcar. Eu adoro açúcar, adoro doce, adoro. Mas aí eu cortei que zerei. E no começo foi muito, muito difícil nos primeiros dias, mas depois chegou um momento que quando eu ia consumir um alimento com açúcar que eu me sentia mal. Foi o inverso. Eu quero tanto retomar essa fase. Mas tudo no seu tempo. Uma questão, trabalhando. Tudo no seu tempo e está no meu tempo. É sempre assim, o que você pode sempre fazer por você? Acho que é isso que tem que ficar, isso né? Mesmo. Bom, a gente já vai caminhar para o final, então, tá? Para as nossas considerações finais. Camila falou sobre a emoção das mulheres, né? Quando fazem essa reconstrução, quando se enxergam novamente, como eleva a autoestima das mulheres. E Camila, eu queria saber com você como você disponibiliza o serviço, se a paciente tem que fazer inscrição, qual canal que ela usa para chegar até você, é pelo Instagram, ela pode falar Pode falar pela rede social. Pelo direct, pela rede social. Pode falar. E não tem custo, você já comentou isso. Já comentei isso. Há pouco. Isso, não tem custo. A rede social também consegue achar tanto pelo Instagram da clínica, Facebook, pela página do Google também consegue achar. O WhatsApp também e o telefone fixo. Então tem todos esses canais. Eu não sei se você vai disponibilizar ou não, se eu já falo. Eu vou disponibilizar. Aí tem esses canais. Então, se muitas pessoas compartilham, então acaba chegando nas pessoas que acabam sendo interessadas, né, nesse assunto, que não sabe, né? Eu pretendo, inclusive, isso é uma coisa que eu já queria fazer e quero fazer, fazer uma parceria com um hospital, um instituto, ou alguns grupos de movimentos que prezam pelo câncer de mama, ou que cuidam, ou que tratam, para poder trazer diretamente essas pessoas logo na sequência. Né? Perfeito, né? Perfeito. Então, é uma coisa que eu já queria fazer e que agora eu estou procurando mesmo, falando com algumas pessoas, para realmente estabelecer essa parceria e que elas venham mais facilmente
achar esse procedimento, né? Então, acha pelos canais. A durabilidade do procedimento, até vou comentar que basicamente você faz e dura toda a vida, né? Depois, se você quiser fazer uma manutenção, um retoque, né? Porque essa parte nossa é muito guardada, então a gente não tem uma exposição muito grande. Então, a micropigmentação acaba tendo uma durabilidade aí de anos, né? Depois você pode só fazer uma manutenção, e aí eu disponibilizo também essa manutenção e faço. Às vezes eu peço foto para avaliação antes, porque às vezes a mama ela não está em condições de ser feita a reconstrução, tá? Então eu preciso ver como que tá, e aí eu avalio já por foto, ou a pessoa pode me procurar pessoalmente, a gente reserva um horário, faz um bate-papo também, e já faz ou o procedimento, ou já agenda o procedimento para ser feito também. Muito legal, assim. Parabéns Obrigada. pelo trabalho. Bom, então eu gostaria que você, doutora, fizesse as considerações finais. A gente já vai partir para o final do programa. Bom, mais uma vez eu quero agradecer esse encontro, que eu adorei. E dizer que eu estou esperando os pacientes, quem quiser uma consulta humanizada, quem quiser tirar dúvidas sobre saúde da mulher ou qualquer tipo de orientação que a gente possa dar, é só procurar a gente também, que a gente está esperando todos. Com muito carinho e amor. Muito obrigada. Que Parabéns agradeço. pelo trabalho que você realiza. E Camila, suas considerações finais? Quero agradecer também, né, por essa oportunidade de estar contando sobre esse projeto, né, dizer que é muito bom participar de histórias da vida das pessoas, poder fazer parte de transformações, né, poder alertar muito sobre esse assunto também do autocuidado, não do autotoque, né, mas de você realmente se conhecer melhor e desses cuidados, né, que a gente tem que ter com a nossa própria vida. Dizer que a autoestima é a coisa mais importante que a gente tem. Se a gente não tiver autoestima, a gente não tem saúde, né? É o empoderamento da mulher. Empoderamento da mulher, gente. E eu defendo muito isso, né? Então, a gente tem que estar bem para a gente também poder transformar vidas de pessoas, ser transformado, transformar vidas. E dizer que mulheres não tenham vergonha, né? Venham fazer as suas reconstruções, venham fazer parte dessa história. Procure mesmo o tratamento, a cura é quase que 100%. E basicamente, depois de você recuperar, fazer a sua micropigmentação paramédica, vocês são outras pessoas, você vive em outro mundo, você abre um leque de coisas assim dentro da sua mente que vale a pena. Então tudo isso vale a pena. Parabéns. Grande Obrigada. honra recebê-las aqui. A gente que agradece. E para quem nos acompanhar, né, vai ter uma rica entrevista aqui, grandes informações, né, importantes informações que ambas convidadas compartilharam conosco. E quem quiser utilizar os serviços da doutora Thaís, na Clínica de Especialidades Médicas, da Camila, que tem uma clínica de estética também, comenta, assista e comenta, a gente passa o endereço, nós vamos passar as informações de como chegar até elas. Então, este é o programa Saúde e Bem-Estar. Assistam, curtam e compartilhem. Eu desejo a todos saúde, bem-estar e bem viver.